Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Olá, olá, pessoas lindas do meu coração. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre relacionamentos, que é um assunto que eu gosto muito. E vocês já perceberam que o tema de hoje é o julgo desigual, né? Tenho certeza que você já ouviu falar, mas o que é esse tal de julgo desigual? Então, o julgo, eu não sei se ainda é assim, porque eu não entendo nada disso, mas o jugo era uma coisa, né, uma coleira de ferro, assim, que eles colocavam em dois bois, né, que trabalhavam, que precisavam trabalhar lado a lado, sem se dispersar um para o lado e outro para o outro. Então era uma coisa que era muito desconfortável para o boi, mas eles precisavam fazer isso para que os dois conseguissem seguir na mesma direção juntos, né? Lá em Mateus 11:28, Jesus diz para nós aceitarmos o jugo dele, porque o jugo dele é suave, ou seja, você andar lado a lado com Cristo não é algo desconfortável, é algo leve, prazeroso, é companheirismo, é amizade, né? É um passeio gostoso. Então, o jugo é isso, é quando nós andamos lado a lado com alguém. E trazendo aqui para o contexto do nosso vídeo, é, é um relacionamento romântico, né? Um namoro, um casamento, né? Esse tipo de associação. É disso que eu vou falar, tá, gente? Então é o seguinte: lá no Antigo Testamento, quando Deus prometeu para o povo que daria a ele a terra de Canaã, né, a terra prometida, antes deles tomarem posse da terra, Moisés faz um discurso lá em Deuteronômio, advertindo o povo que, pelo amor de Deus, não se associasse com o povo daquela terra, não se casasse com eles, não fizesse nenhum tipo de acordo de paz com eles, não trabalhasse com eles, por quê? Aquele povo era idólatra. Eles serviam a outros deuses, faziam uma série de práticas que Deus não aprovava. Eles faziam certos cultos religiosos que envolviam sexo, que envolviam sacrifício de crianças. Então, eram coisas assim que, se o povo de Deus começasse a fazer, ia ser a ruína deles. E depois, na Bíblia, a gente vê que isso realmente aconteceu, a ruína do povo, né, o exílio, porque eles não obedeceram essa ordem de Deus. E assim acontece com a gente quando nós desobedecemos essa ordem de Deus. Eu já passei por isso, não sei se você já passou, mas eu conheço algumas pessoas que também já passaram, que se envolveram com pessoas que não eram da mesma crença, até mesmo buscando converter essas pessoas, e elas que acabaram desconvertidas, né? E isso, na maioria das vezes, é o que acontece. Existem exceções? Existem exceções. Não vou dizer que não dá certo nunca, mas eu acredito que Deus ele tem os próprios caminhos. E se Ele desejar que em algum momento nós nos associemos, né, num relacionamento romântico com uma pessoa que não é da mesma crença, é por um propósito, mas vai ser algo muito guiado por Deus, certo? Agora não vamos trabalhar aqui com exceções, vamos trabalhar com a regra, e a regra é não se envolver com pessoas que não sejam da mesma crença. Isso é maldade? Isso é discriminação? Não, gente, não é. Isso é proteção. Tanto proteção para nós quanto proteção para as pessoas. Isso não significa que nós não podemos ser amigos de pessoas que não são cristãs. Muito pelo contrário, nós devemos ser amigos de pessoas não cristãs, até porque nós precisamos brilhar a luz de Jesus para essas pessoas, né, para que talvez um dia elas venham para Cristo. Mas mesmo que elas não venham, mesmo que elas não decidam por Cristo, nós podemos manter um relacionamento de amizade com elas sim. A gente não pode ser interesseiro, certo?
Mas, quando se trata de um relacionamento mais próximo de intimidade, como um relacionamento de um homem e de uma mulher, né? Num namoro, num casamento, nós devemos evitar isso, porque nós temos muito mais chances de nos desconvertermos do que a pessoa se converter. E isso pode trazer muita tristeza. No início de um relacionamento, pode haver uma conexão, conversas e atração, e um monte de coisas legais, mas a gente sabe que mesmo entre duas pessoas que compartilham da mesma crença, o relacionamento já é um desafio. Imagina entre duas pessoas que não pensam da mesma forma nas coisas que mais importam, que são a espiritualidade, a religião, né? Então, a gente sabe que os relacionamentos eles acabam por coisas muito pequenas, incompatibilidade, né, de pensamentos, divergências de opiniões, manias e hábitos do outro com as quais a gente não concorda, né, que a gente não tolera, pequenos defeitinhos que vão se somando e a gente acaba desencantando e terminando o relacionamento. Então você imagina com coisas importantes como a sua crença espiritual, né? Eu vou dar aqui, pessoal, uma lista de coisas que nós devemos analisar antes de nos envolvermos romanticamente com uma pessoa. Você está preparado? Vamos lá então. A primeira coisa que deve ser analisada antes de você se envolver com uma pessoa, e eu tô falando aqui daquela fase que você olha para a pessoa, né? Por exemplo, você tá na igreja, você tá numa festinha de família, de amigos, qualquer situação assim que você possa olhar para uma pessoa e falar, nossa, pessoa interessante, gostaria de conhecê-la e tal. A primeira coisa que você vai analisar numa conversa, em algo assim com a pessoa, é: esta pessoa é cristã? Se ela for cristã, já é um passinho na direção certa. Se ela não for cristã, não significa que ela não possa se tornar cristã, certo? Mas já é um ponto desfavorável, né? Daí você já vai para a amizade, não vai para o relacionamento. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é uma pessoa cristã, porque se ela for cristã, já significa que pelo menos vocês servem ao mesmo Deus. Agora, dentro de ser cristã, existe um vasto mundo de possibilidades, né? Você analisou se a pessoa é cristã, aí você vai ver de qual denominação que ela é. Porque, por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. Para quem conhece os adventistas, sabem que nós acreditamos em algumas coisas que os outros evangélicos não acreditam. Não tem nada de errado em acreditar ou não acreditar, mas essa é a nossa crença. Nós guardamos o sábado, não comemos carne de porco e algumas outras coisas. Nós cremos em coisas na Bíblia que as outras pessoas não creem. Então, isso acaba unindo e afastando as pessoas. E principalmente dentro de um relacionamento, é algo que pode gerar muitos conflitos e com certeza vai gerar. Então, eu, na hora de me relacionar com alguém, preciso pensar: eu quero realmente pagar o preço de um relacionamento com uma pessoa que não é adventista? Eu, hoje, não faria isso. Porque eu já tentei fazer e não deu certo, né? Obviamente. Então você precisa ver a pessoa, além dela ser cristã, ela é da sua denominação? É algo que vocês vão fazer juntos, vão trabalhar juntos, né? Tudo isso tem que ser analisado. A terceira questão, que é muito mais importante do que tudo isso, eu deixei em terceiro, mas ela é mais importante do que as outras coisas. Na verdade, você vê se a pessoa é cristã e se ela é da sua denominação, são coisas para você meio que criar um filtro, né? Quando você está conhecendo a pessoa. Porque você não vai perceber essa terceira coisa que eu vou falar logo de cara. Você vai perceber o que a pessoa te falar, né? E ela pode te falar
de qual religião que ela é e de qual denominação. Então isso é fácil. Agora, a terceira coisa é a mais importante. É se além dela ser cristã e da sua denominação, se ela é uma pessoa que realmente serve a Deus. Porque a gente sabe que, infelizmente, existem muitos professos cristãos que não servem a Deus de verdade, que não têm uma vida com Deus, um devocional, uma entrega, que não quer nem saber do seu propósito com Deus, que não deixa Deus verdadeiramente guiar a sua vida. Né? Não é um, um membro do reino de Deus, não trabalha para Deus de verdade, não tem sinceridade, é simplesmente um cristão de boca, que acha que porque vai na igreja, lê a Bíblia e não faz mal para os outros, acha que é um cristão verdadeiro e não é. A gente sabe que ser cristão é um trabalho diário, é uma entrega diária e precisa ser sincero. Então isso é a coisa mais importante, mas você só vai reconhecer isso em uma pessoa convivendo um pouquinho mais com ela, né? Numa amizade, tendo mais conversas, observando as atitudes. Não adianta nada a pessoa ser da sua religião, mas ela não servir a Deus como você serve. Isso vai dar muita divergência e a gente não quer uma pessoa assim do nosso lado, né? A gente quer alguém com quem a nossa fé cresça, não diminua. Número 4, propósito. Antes de se relacionar com alguém, você precisa ter clareza sobre o seu propósito de vida. O que Deus deseja para você, qual que é o seu trabalho nessa terra e o que você deseja, né, da sua vida. O que você quer, para onde você está indo, com o que você quer trabalhar, como você quer servir a Deus, qual que é seu papel nesse mundo. É muito importante você saber isso a seu respeito, para que quando você descobrir o que a outra pessoa com quem você quer se relacionar deseja fazer nesse mundo, qual é o propósito dela, você vê se os dois se alinham e se vocês podem de alguma forma seguir juntos na vida. Porque não adianta nada, por exemplo, você ser uma pessoa que nasceu para viajar e pregar para as nações e a outra pessoa nasceu para ficar aqui na igrejinha local dela, trabalhando aqui fielmente, né, ajudando as pessoas à volta. Vocês nunca vão se encontrar, um vai estar sempre viajando, o outro vai estar sempre aqui. Entende? Então são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Então tenha clareza do seu propósito e se relacione com alguém que tem clareza do propósito dela também, para saber se tecnicamente vai dar certo, né? Quinto, família. Família, pela minha experiência própria, não subestime a família. A família no relacionamento é muito importante, a sua família e a família da outra pessoa. Geralmente a gente pensa assim como eu já pensei muito. Ah, mas quem vai se relacionar com a pessoa sou eu, não é minha família, né? Por exemplo, hoje eu sou mãe solteira e eu moro com a minha mãe e com a minha filha. Então, elas são a minha família. Eu não posso pensar em entrar num relacionamento excluindo totalmente a opinião delas ou como elas vão se sentir a esse respeito. Em primeiro lugar, os nossos pais têm muita sabedoria. E é muito perigoso a gente não escutar essa sabedoria, né? Eu acredito que quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho, que é preparada por Ele, né, que tem o mesmo propósito que o seu, que é uma pessoa para seguir com você na vida, eu acredito que tudo ao redor trabalha a favor disso. Então, um relacionamento onde Deus é honrado, como eu falei no 3, e onde a família é honrada, onde você tem apoio das pessoas que são mais importantes para você, é muito importante. Então, não subestime o poder da família. Se é uma pessoa também que valoriza a família, que trata bem a sua família, né, que trata com carinho. Por quê? Se a pessoa trata as pessoas que são mais próximas dela mal, esse é o jeito que ela vai te tratar quando vocês tiverem mais intimidade, né? E você precisa analisar também como você tem tratado a sua família, como você tem se relacionado com as pessoas que são do seu cotidiano, com
as pessoas que te conhecem bem, que têm intimidade com você. Porque se com quem você tem intimidade, você se dá o direito de ser grosseiro, de tratar mal, esse é o jeito que você vai tratar também o seu parceiro de vida. E isso não é legal, né? Ninguém quer destruir a vida do outro aqui, gente. E aqui nós estamos no sexto? Acho que é isso. Vamos lá. Aqui, gente, é uma série de dicas que são bem mais simples, mas não são menos importantes. Nenhuma das dicas que eu tô falando aqui é desimportante, nenhuma delas é irrelevante. Todas são cruciais para um relacionamento dar certo. Claro que não é uma regra, não é uma fórmula. Eu tô aqui apresentando simplesmente um caminho assim para a gente ter um relacionamento mais racional, né? Decidido mais na razão do que na emoção, do que nos impulsos. Mas é claro que existem exceções nas quais eu não vou entrar aqui, porque o objetivo desse vídeo é ser claro e simples a respeito de passos que deixam. Desculpa. Que deixam esse envolvimento muito mais fácil, né? E então vamos lá. A sexta dica é o seguinte: você precisa estar com alguém com quem você se sente bem. Simples assim. Com quem você se sente bem, além de tudo que eu já falei, né? Você precisa analisar se é uma pessoa com quem você gosta de conversar, né? Se é uma pessoa que te escuta, que dá valor ao que você fala. Se é uma pessoa que compartilha as coisas com você. Se é uma pessoa com quem você se sente à vontade para ser você mesmo, né? Porque imagina você estar com uma pessoa com quem você tem o tempo todo que fingir, ou que falar mentira para agradar a pessoa, ou que fingir que gosta do que a pessoa gosta. Ah, isso é muito cansativo. Então tem que ser uma pessoa com quem você sente liberdade para ser você mesmo, para falar até dos teus defeitos, uma pessoa que não vai te julgar, sabe, que vai te acolher. Tem que ser uma pessoa com quem você gosta de passar tempo, sabe? De quem você gosta da companhia, de fazer coisas juntos. Porque a gente sabe que o relacionamento, grande parte do relacionamento é a atração física, é o toque físico, é a intimidade física. Mas, como nós somos cristãos, nós não devemos colocar isso em primeiro lugar. Né? Isso tem que estar lá para o final, na verdade, depois do casamento, de preferência, né? Então, a gente tem que investir muito em conversa, né? No fim das contas, o que faz o dia a dia com uma pessoa ser mais interessante, mais prazeroso, são as conversas, são as brincadeiras, né? A capacidade de rir junto, de passear junto, de compartilhar dos mesmos interesses. Obviamente que não precisa ser tudo igual, você não precisa pensar igual a pessoa sempre, vocês não precisam sempre gostar da mesma coisa. Podem ser diferentes porque um aprende com o outro. Só precisa ser igual naquilo que é importante. Crenças, valores, princípios, né? Como eu já falei em todas as outras dicas anteriores. Mas, basicamente, precisa ser uma pessoa com quem você tenha prazer em estar. E nada disso faria sentido, né? Pode ser uma pessoa que tem todos esses atributos, uma pessoa quase perfeita, mas se você não ama essa pessoa, não adianta. Então, né, gente, se também não é a pessoa que quando você ora, Deus te responde que é essa pessoa e tal, Deus não te confirma através de sinais, através de atitudes da pessoa, que essa é a pessoa, também não adianta, né? Não adianta ser a pessoa que vai seguir o propósito de Deus com você se você não ama essa pessoa, né? Deus une propósitos, mas Ele também quer que nós sejamos felizes, né? Então é um combo. Tem que ser alguém que caminhe com você, mas que exista amor, né? Que você ame a pessoa e a pessoa te ame. Existe até um livro da Ellen White que se chama Lar Adventista, no qual ela fala assim: é pecado nós nos associarmos a uma pessoa sem amá-la. Então, além de tudo isso que eu falei aqui, precisa existir o amor.
Se você só ama a pessoa e não tem nenhuma das características que eu falei, os princípios não são iguais, as crenças não são iguais, a pessoa não respeita a família, tá? Mas você ama a pessoa, eu aconselho que você deixe esse amor de lado, peça para Deus tirar isso do seu coração, porque só vai te trazer problema e sofrimento, desgaste físico, emocional e nunca vai dar certo. Entendeu? Não adianta amar alguém que não é compatível com você nas coisas mais importantes. Mas, né, a gente não quer ficar brigando com alguém a vida inteira. Mas também não adianta só ter os mesmos propósitos, né, e tal, e não ter amor. Então, fique com alguém que você se sinta pleno, né, completo, que seja o pacote completo, né, o combo perfeito por um preço justo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que você ama, né? E até a próxima. Tchau, tchau!